O sítio São Luís fica em Pacuti, Ceará, no coração da Serra de Baturité, a 100 quilômetros da capital Fortaleza. Integramos a Rota Verde do Café da Serra de Baturité, que é composta por 6 atrativos: Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, Museu da Refesa, em Baturité, em Mulungu, o sítio São Roque, em Guaramiranga, o sítio Águas Finas e o sítio Floresta, e aqui no município de Pacuti, o sítio São Luís. Sempre tivemos muitas ideias em relação ao turismo a ser desenvolvido aqui no sítio São Luís. Era comum que as pessoas perguntassem por que a gente não faz aqui um museu, ou um hotel, uma hospedagem. Nunca havia chegado para a gente um formato em que facilmente a gente pudesse abraçar. E haviam, como ainda hoje existe, necessidades de manutenção dessa casa. Foi justamente com a ideia da Rota Verde do Café, proposta pelo Sebrae, que a gente teve condições de abraçar. Então, o sítio São Luís é aberto ao turismo em horários determinados. A gente se organiza para receber o turista. Servimos um café, contamos a história, mas na verdade a gente só oficializou aquilo que a gente sempre fez desde que moramos aqui. E era muito comum que as pessoas viessem até aqui ou parassem e perguntassem: que casa antiga, que casa bonita, qual a história dessa casa, quantos anos essa casa tem. E a gente ia ali recebendo, conversando, contando a história que a gente tanto ouvia, né? A partir dos nossos pais, a partir da nossa bisavó Carmen, que era a grande contadora de histórias dessa casa, que foi a personagem mais longeva desta casa. Faleceu no ano 2000, aos 96 anos de idade, nascida em 1903, de forma muito lúcida e muito alegre, contava pra gente tantas histórias. E aos finais de semana, minha mãe sempre tinha um bolo feito, porque ela dizia: casa de fazenda tem que ter um bolo feito, vai que aparece alguém, e aparecia. Quando a gente percebia, a gente já estava sentada à mesa, contando histórias, tomando um café, descobrindo, né, amizades, às vezes até familiares em comum. O que de mais precioso a gente faz, compartilha com o visitante, é abrir para ele, além da privacidade da nossa casa, compartilhar com cada um que passa por aqui as histórias da nossa própria vida. E é isso. E a gente espera que vocês gostem. A história da Serra de Baturité é um capítulo à parte da história do próprio Ceará. Se percebermos as diferenças entre os lugares, as paisagens e as economias que cada lugar representa, a gente vai perceber que, historicamente, o sertão estava voltado para a pecuária, para o algodão, desde o período colonial. O litoral, basicamente, estava sendo ocupado por lavouras de cana, assim como também as margens dos grandes rios, os vales. E a serra, como a Serra de Baturité e como outras serras do sertão do Ceará e do Nordeste como um todo, foram tardiamente colonizadas. Elas foram colonizadas por conta do café. E o café no Brasil chegou bem tarde também, já no século XVIII, em meados dos 1700. Chegou pelo Pará, depois se estendeu até o Sudeste, e nesse meio tempo, no estado do Ceará, foi introduzido pela Serra da Meruoca, em Sobral, pelo famoso capitão-mor José Xerez Furnuchoa. No semiárido, as serras sempre foram percebidas pelas populações, tanto colonizadoras ou até as pré-coloniais, para os indígenas, os nativos, como áreas de refúgio, zonas de refrigério. Durante os grandes períodos de seca, existia essa migração do sertão para a serra, porque a serra era esse oásis, era essa ilha verde em pleno sertão. Ainda hoje é percebida assim. Muitos nem acreditam que existe essa exuberância, essa mata, essa floresta em pleno sertão. Então, evidências arqueológicas, por exemplo, provam que as populações primitivas elas habitavam as encostas da serra até certa altitude, onde o clima era mais temperado e onde não faltava o principal, que era a água, com os córregos, as nascentes, próximo das cabeceiras dos grandes rios. O índio, tudo que o índio nomeava tinha um significado, né? Ele trazia na palavra que ele batizava, né,
fossem objetos, fossem animais, vegetação, ele refletia aspectos de cor, de comportamento, né? Por exemplo, pipoca é uma palavra de origem tupi-guarani. Pipoca significa aquilo que pula, né? Miranga vem do piranga ou do pitanga, que significam ou se referem a algo vermelho ou avermelhado. Então, quando o índio, só para ilustrar para vocês, quando o índio nomeou essa serra como Baturité, ele traduziu algo, né, muito forte. E hoje há todo um conhecimento científico que traduz justamente o olhar do índio sobre essa serra. Baturité, esta serra, prioritariamente, ela é formada por Mata Atlântica, mas ela traz resquícios de Mata Amazônica que dão a essa serra um significado muito maior. Haviam corredores que interligavam essas florestas. Os corredores sumiram e sobreviveram as preciosas Ilhas Verdes, dentre elas a preciosa ilha da Serra de Baturité. Quando o índio assim dizia, naturalmente, ele dizia que essa serra era mais bonita, mais importante do que as serras vizinhas. E eu gosto de fazer um comparativo nessa hora com outras serras que nós conhecemos aqui no Ceará. Por exemplo, Pacatuba. O tuba sempre se refere à abundância. Então, Pacatuba, abundância de pacas. Aratuba, outro município aqui da Serra. Aratuba, abundância de ararinhas ou da família das araras, os periquitos. Quem conhece Ubatuba, litoral norte de São Paulo, né? Ubatuba, há quem brinque lá em Ubatuba chamando de Uba-chuva, de tanto que chove lá. Ubatuba, tradução, abundância de chuvas, não é? E o índio, quando nomeou essa serra, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia ao que ele estava se referindo. Serra de Baturité, serra por excelência, serra por majestade, porque aqui nós temos um relevo de serra. É uma serra por todos os lados serra, caracterizada, né, pela Mata Atlântica, floresta úmida com resquícios de Mata Amazônica. E hoje há comprovações científicas de animais, vegetais, que não pertencem à Mata Atlântica, pertencem à Mata Amazônica e são encontrados aqui. E já estão aqui há milhares de anos, né? Existem, como o próprio Irapuru, Pipra, Face e Cauda, que também é uma referência ao nome Guaramiranga, né? Que vai significar ou terra, ou barro vermelho, ou pássaro vermelho. E a serra ela foi sendo percebida como um local potencialmente interessante para o café, porque o café é uma planta que foi introduzida e ela precisava de alguns elementos que propiciassem a sua cultura. No sertão, no clima litorâneo, não daria certo. Para o café, o cafezal prosperar, ele precisaria de uma boa pluviosidade, de um número, um volume de água, de chuva considerável. O café ele precisa de um solo mais fértil e esse clima de altitude, essa amenidade que a serra propiciava. Então, a mola propulsora da ocupação das serras foi o café, já no início do século XIX. Aqui na Serra de Baturité, o pioneiro no plantio do café foi Manuel Felipe Castelo Branco. E a família Castelo Branco foi um desses troncos familiares, a primeiro a chegar aqui. É interessante perceber que vinham do sertão para a serra, motivados ora pelas secas e agora já no século XIX motivado pelo café. A família Castelo Branco chega aqui na área de Mulungu, no sítio Bagaço, antigamente chamado sítio Correntes. E foi lá que Manuel Felipe plantou as primeiras mudas de café, introduzindo na região. Assim como em Guaramiranga, a família Queiroz também introduziu no sítio Munguaípe as primeiras mudas. E posteriormente esse café foi se estendendo por toda a região que hoje nós chamamos de maciço de Baturité. Baturité vem de Ibitira Eté, a montanha, a serra verdadeira por excelência. Baturité, Ibi, Tira e Té, montanha verdadeira. Baturité, bate e baté, lugar alto elevado, mais Itir e Tira, monte, mais Ité ou Eté, verdadeiro, montanha de verdade, serra de verdade. Tanto as famílias sertanejas como grandes comerciantes, negociantes da capital, de Fortaleza, estavam percebendo a serra como uma área de se investir e vinham procurando esse território para expandir os seus negócios.
Um desses comerciantes, por exemplo, foi o português Luiz Ribeiro da Cunha, que já em meados do século XIX era proprietário de vários sítios sobre a serra. Foi uma grande aventura para esses pioneiros, porque ao chegar aqui, a primeira grande dificuldade é o acesso. Terrenos íngremes, uma geografia muito acidentada, então subir a serra enlameada, escorregadia e ao mesmo tempo de floresta muito fechada, densa e fria, fazia com que aos poucos eles iam abrindo as picadas e chegando na parte mais fria, mais úmida, para plantar o café, mas também plantar cana de açúcar. Então Luiz Ribeiro da Cunha foi dono de alguns sítios que posteriormente comprados por um Castelo Branco, inclusive irmão de Manuel Felipe, que era o José Alexandre Castelo Branco. Sítios esses na Serra de Santana, hoje zona rural do município de Pacuti, que corresponderiam ao futuro sítio São Luís. A junção, então, do sítio Canabrava, do sítio Castelo e do sítio Santana fez surgir em 1858 o Engenho São Luís, que posteriormente também poderia até ser chamado nos documentos de cartório Fazenda São Luís. É interessante notar que fazenda e sítio são nomenclaturas que é utilizada de acordo com a localização da propriedade. A fazenda ela era muito associada à propriedade de criação de gado, de pecuária no sertão, e o sítio de plantar na serra, que pela geografia mais limitada era associada aos sítios serranos. Porém, aqui na serra, os sítios que eram maiores, frutos exatamente dessa junção de algumas propriedades, podiam também ser chamados de fazenda. Então o sítio São Luís por muitas vezes era chamado Fazenda São Luís. E José Alexandre Castelo Branco foi seu primeiro proprietário. Daí a pouco, alguns anos depois, um sobrinho dele, João Pereira Castelo Branco, Coronel João Pereira, filho de Manuel Felipe, o pioneiro que introduziu o café na serra, comprou essa propriedade de São Luís. E ele a fez prosperar porque ele exatamente foi dono no momento em que o café teve o seu ápice, o seu auge produtivo, que foi na segunda metade já do século XIX, entre os anos de 1860 até a década de 1880. O coronel João Pereira, coronel da Guarda Nacional de patente, era também um chefe político aqui em toda a região, um chefe conservador. E a gente acredita que a Casa Grande do sítio São Luís foi construída exatamente nesse período, entre 1870 a 1880. Alguns artigos de jornal de época a falar da atuação dele como político, dizia que ele estava a construir nesse período o seu grande Castelo Branco, fazendo jus ao sobrenome e associando a arquitetura imponente desse casarão, com seus arcos, com as suas colunas, cercados de varanda, com a sua antiga platibanda que dava esse ar ainda mais austero, né? Um ar de castelo mesmo europeu, fazendo jus aí ao nome da família. Esta casa foi construída por arquitetos holandeses que vieram de Recife e deram esta face a esta casa. Já existia uma casa primeira que foi ampliada e dada a ela esta face. Costumo perguntar para todos os visitantes que passam por aqui se eles já viram, se conhecem, se tiveram algum contato, né? Hoje a internet é um mundo em nossas mãos, se eles conhecem outra casa igual a esta. A resposta que eu colho é que as pessoas não conhecem outra casa igual a esta. Realmente, essa casa ela tem características que a tornam muito singular. Por exemplo, as varandas amplas cercando a casa toda, não é? Era uma característica comum das casas de praia e de sertão, e não das casas de serra. Temos aqui uma temperatura média na Serra de Baturité, uma temperatura média de 20 graus. A característica das varandas é uma coisa realmente muito única. As casas, quando tinham varandas, né, nas construções mais antigas do sertão ou da praia, normalmente as colunas eram interligadas por parapeitos. E aqui não, os vãos são livres, abertos, né? Os arcos são puros, são plenos, nos abrem à visão e ao espaço. A primeira escritura a fazer referência a esta casa mencionava esta casa assim: uma casa grande de tijolos, cercada por colunas de alvenaria, com 5 portas de frente. As portas foram fechadas ainda pelo primeiro dono, por uma questão mesmo de logística. Todos os quartos da casa tinham pelo menos 3 portas. Uma porta para o quarto vizinho, uma porta para a sala e uma porta para o corredor, com exceção de um quarto,
que era o quarto das filhas do construtor da casa, que era um quarto sem janelas, conhecidas na literatura, citadas por Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, como as camarinhas, normalmente um quarto dedicado às jovens da casa, às meninas, às mulheres solteiras da casa. Era um quarto que normalmente era acessado através do quarto dos pais. Essa casa foi construída com um material muito utilizado na Serra até os dias de hoje, que é justamente arisco, alguns detalhes em cal, mas não há nessa casa, na base dos seus alicerces não há ferro, não há estrutura metálica, né? A gente percebe como uma característica que trouxe essa casa através dos séculos. Temos, de acordo com registros, temos um cálculo, uma previsão de idade dessa casa em torno de 150, 160 anos. Arcos de ogiva, janelas envidraçadas, mobiliário requintado, diversificado, esses detalhes, esses vestígios do passado são prova de que havia aqui, como diz o historiador Raimundo Girão, historiador cearense, que houve uma pequena nobreza entre essas famílias tronco que chegaram aqui na Serra e se estabeleceram com os seus sítios de café. Apesar de reduzida a população escrava em toda a província do Ceará, nesse período do Império do Brasil, nós sabemos, através de documentos de inventários, por exemplo, que haviam sim escravos entre esses grandes proprietários, principalmente escravos domésticos. Não se utilizava em larga escala a mão de obra escrava para o cafezal, para a propriedade agrícola, mas no sentido de um status, de ter uma escrava cozinheira, de ter uma babá escrava, de ter aquelas mulheres e crianças, principalmente trazidas dos sertões do Quixeramobim, de Canidé, como consta nos seus assentos de nascimento e de origem. Essa casa foi construída por mão de obra escrava, certamente, mas nós nunca encontramos nessa casa nada que nos remetesse à escravidão. Nós nunca encontramos aqui nenhum vestígio de senzala. A história que nos chegou através dos nossos mais antigos antepassados é que os escravos que aqui moraram tinham suas casinhas, moravam em suas casinhas, criavam seus animais, plantavam suas fruteiras e até recebiam por seus trabalhos. Todo esse requinte arquitetônico, toda essa cultura material era um sinal de que o café estava propiciando agregar valor à fortuna dessas famílias sertanejas, que ora eram proprietários do sertão e agora passavam a ser donas de fazendas, de sítios de café na serra. Agregar valor ao seu patrimônio dessa forma fez com que eles, inclusive, migrassem anualmente, passando o verão, que nós chamamos aqui no Nordeste a quadra seca, na serra, por ser uma área úmida, uma área fria de refrigério, como já entendiam os antepassados, e o período de inverno no sertão. A alta produtividade dos cafezais da Serra de Baturité em meados do século XIX se davam principalmente porque nesse primeiro ciclo de plantio da lavoura cafeeira era toda feita a pleno sol. Então a serra ela foi praticamente quase toda devastada para se plantar apenas café. Então esses primeiros proprietários viram esse grande auge produtivo, lembrando que a única província da região norte e nordeste do país naquela época que exportava café diretamente para a Europa era o Ceará. Além do Ceará, apenas a Corte, o Rio de Janeiro e o Porto de Santos, em São Paulo, fazia esse tipo de exportação. Então, o café de Baturité ganhou o mundo, se tornou famoso, foi considerado um dos melhores cafés do mundo. E o Coronel João Pereira experimentou toda essa riqueza, essa opulência. Porém, ele também, ao final de sua vida, experimentou a decadência, porque esse primeiro ciclo ele durou poucos anos. Se a gente levar em consideração que o café plantado a pleno sol, numa área, num terreno de uma floresta rica, recém-devastada, conseguiu, com a sua fertilidade, segurar por 20 ou no máximo 30 anos esses cafezais, quando chegamos já no final do século XIX e no início do século XX, percebemos que o solo estava praticamente esgotado. Então os documentos dizem muito isso, os relatos de memórias da época, de que nesse final do século XIX houve uma grande crise do café no estado do Ceará. E o Coronel João Pereira foi um exemplo vivo dessa falência. A própria morte do Coronel João Pereira revelou essa grave crise que o café de Baturité vinha enfrentando.
No inventário, quando os seus herdeiros foram fazer o levantamento da partilha dos bens, a somatória de todas as suas propriedades, de todos os bens de raiz, semoventes e os móveis, não daria para pagar a alta conta com seus principais credores, que eram ninguém menos que os irmãos Boris, franceses radicados em Fortaleza, que desde a década de 1870 haviam fundado a firma Boris Freres. Os irmãos Boris, instalados em Fortaleza, faziam todo esse atravessamento comercial de matérias-primas, de produtos típicos dos sertões do Ceará até as praças da Europa. Os Boris tinham a prática de financiar essas lavouras no interior, de emprestar dinheiro a juros, de colaborar nesse sentido produtivo. E o coronel João Pereira, há alguns anos, vinha contraindo essas dívidas. Inclusive, há relatos de que, muito antes de saber da produtividade da próxima colheita, do próximo ano, por exemplo, ele já fazia essa negociação de antecipar a compra desse café por parte dos Boris. Acabou que isso foi crescendo, foi se avolumando, e quando da sua morte, o sítio São Luís estava hipotecado e acabou se tornando propriedade dos Boris. Por 3 décadas, aproximadamente, o sítio São Luís foi de propriedade dos irmãos Boris, e nesse período, obviamente, que os Boris estavam em Fortaleza muito bem instalados a negociar, não viriam a viver no interior, na Serra. Os Boris precisavam de um gerente para o sítio São Luís, então contrataram o coronel José Cícero Sampaio, também da região, da família Sampaio, uma dessas famílias primeiras a chegar aqui nesse território do maciço. E o coronel José Cícero Sampaio era um chefe político, uma liderança muito querida, inclusive muito popular, e proprietário também de alguns sítios de plantar na Serra. Era conhecido como Coronel Zeca Sampaio. Zeca, meu trisavô, assume o sítio São Luís, dá continuidade às produções, amplia as produções de café. É quando ele entra no segundo ciclo do café, pelo qual a Serra passou. É esse momento, no início dos anos 900, quando a minha família entra para a história do sítio São Luís, através do meu trisavô Zeca Sampaio. Zeca foi o primeiro prefeito de Pacuti com este nome, porque até então os prefeitos eram chamados de intendentes. E Zeca foi o primeiro prefeito de Pacuti com este nome. Ele foi o gerente dos Boris no sítio São Luís por alguns anos, aproximadamente 22 anos. Coronel Zeca Sampaio, apesar de todas as dificuldades, conseguiu oferecer para os proprietários, os franceses Boris, uma alta dessa produtividade, um verdadeiro resgate. Uma vez que, segundo o relatório do Ministério da Agricultura do período, mais precisamente do ano de 1913, o sítio São Luís foi considerado o sítio maior produtor de café, de cana e de borracha de maniçoba no município de Pacuti. Infelizmente, o destino trouxe uma infeliz surpresa para a família Sampaio. O coronel Zeca, prematuramente, faleceu no ano de 1922, em pleno exercício do mandato de prefeito, enquanto também era gerente do sítio São Luís, deixando órfão de pai seu único filho, Dr. Luiz Cícero Sampaio. Meu bisavô Luiz Sampaio. Luiz formou-se em Direito em uma das primeiras turmas da Faculdade de Direito do Ceará, a turma de 1920. E é interessante perceber que agora falamos de doutor, título esse que para trás na história a gente só ouvia o título de coronel. Dr. Luiz Cícero Sampaio foi o primeiro de várias gerações a ter a possibilidade de se graduar, de se bacharelar, no caso dele, na Faculdade de Direito do Ceará, em Fortaleza. E Dr. Luiz tinha uma carreira pela frente, uma carreira muito promissora. Nessa época, quando da morte de seu pai, ele já era o promotor público lá em Baturité e precisou abandonar tudo para retornar a Pacuti e dar conta de todas as responsabilidades que seu pai havia deixado. Desde os cuidados com a sua mãe, a dona Mará, e até mesmo os cuidados com todas as propriedades, a gerência do sítio São Luís. Ele casa-se em 1924 e vem aqui morar nesta casa com sua esposa Maria Carmen Nepomuceno Sampaio, sua prima legítima. Luiz e Carmen não tiveram filhos e adotaram meu avô Onofre, sobrinho da Carmen. Quando casaram, resolveram já morar no sítio São Luís. Ele já, de certa forma, alimentava o sonho de um dia poder ser o proprietário do sítio.
e então passou a negociar com os boris a possibilidade de compra da propriedade. E por alguns anos, através de promissórios, ele pagou o sítio São Luís, sobretudo com a produção da borracha da maniçoba, que foi essa saída encontrada com a crise do café, mas também através da produção da cana, do açúcar e do café. Além da responsabilidade que herdou do pai de gerenciar o sítio São Luís, ele acabou também herdando a veia política. E a população, comovida com o falecimento do coronel Zeca, quase que obrigou Dr. Luiz a se colocar no cargo de prefeito. E por alguns mandatos ele foi prefeito de Pacuti, e nesse momento ele acaba viabilizando a construção da primeira estrada de rodagem, ligando a sede do município até o sítio São Luís e o Arraial de Santana, hoje distrito, povoado nascido daquelas primeiras levas migratórias sertanejas, dos primeiros moradores dessa grande propriedade, que foi um dia a fazenda, hoje chamado sítio São Luís. Luiz foi prefeito de Pacuti por 3 vezes, num período em que prefeitos não recebiam salários, e ele havia muita curiosidade em torno da personalidade do Luiz. Por quê? Vejam bem, quando ele era convidado pelo partido dele a assumir a candidatura a prefeito, ele fazia ao partido dele 2 exigências. Primeiro, ele dizia mais ou menos assim: assumirei a prefeitura de Pacuti se o Alarico Ribeiro ganhar com maioria de votos. O Alarico era o líder da oposição e ele fazia com que o partido dele trabalhasse pelo partido oposto e elegesse o Alarico como o vereador mais votado. Não havia vice-prefeitura e o Alarico assumia a presidência da Câmara, que no caso, na ausência do prefeito, ele assumia a prefeitura. E a segunda exigência que o Luiz fazia era a seguinte: a vida aqui na Serra era muito cíclica e assim foi até a década de 50, mais ou menos. Quem tinha sítio na Serra é porque primeiro tinha casa ou fazenda no sertão e vivia assim, passava uma temporada aqui na Serra e uma temporada no sertão. E o Luiz assim também fazia. Então ele dizia assim para o partido dele: só sou prefeito no verão, porque no inverno, nos 6 meses de inverno, eu fico no sertão, na fazenda em Campos Belos, na fazenda Alto Alegre. E nessa ocasião, quem assumia a prefeitura? O Alarico, que era o líder da oposição. E ele promovia assim a alternância de poder. Ele entregava a prefeitura para o oponente dele. Por quê? Porque reconhecia no oponente um grande administrador. E uma vez por mês, os dois conversavam sobre Pacuti. Uma vez por mês, o Alarico descia até o sertão para almoçar com Luiz Sampaio e conversar sobre a administração da cidade. Eles se respeitavam, não é? Tudo isso numa época em que prefeitos não recebiam salários. A família hoje proprietária do sítio São Luís descende do casal Luiz e Carmen e, através da preservação de memórias, documentos, fotografias, livros e relatos dos antepassados, colaboram para manter viva toda essa história.